Olá, queridos alunos e alunas, que a paz do Senhor Jesus esteja agora com você, onde quer que você esteja. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim, e estou aqui hoje com muita alegria em meu coração, iniciando mais uma etapa do nosso curso do nível Master. Estamos entrando hoje no módulo 3 e vamos começar a estudar juntos uma disciplina muito importante para a fé cristã. Nós vamos falar sobre os evangelhos. E você sabe que os evangelhos são o alicerce da nossa fé cristã. Afinal de contas, ainda que nós creiamos no Antigo Testamento, respeitamos o que está escrito no Antigo Testamento, nós vivemos na era da graça, nós vivemos no Novo Testamento. E os evangelhos são uma grande fonte de ensinamento para a nossa fé nesta época. Eu tenho certeza que você irá crescer muito no conhecimento da palavra de Deus nesta matéria. Eu quero dar as boas-vindas a você que é novo por aqui e quero pedir a todos que ainda não se inscreveram em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para garantir o recebimento das próximas aulas. É muito importante que você faça isso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e se ao final dessa aula você gostou, você aprendeu, aí não esqueça de deixar o like, de clicar no gostei. Nós vamos começar fazendo uma oração. Eu quero que você pare tudo agora e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus amado e Pai bendito, entramos em oração agora na Tua presença. Não apenas eu, mas tantas e tantas pessoas que almejam o conhecimento da Tua palavra e que entraram nesse curso de teologia com o objetivo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu peço que o Teu Espírito me capacite para ensinar e capacite a cada pessoa para aprender, para entender os mistérios da Tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Gente, nós vamos precisar que vocês tenham nas mãos agora a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque é através dela que nós vamos conhecer mais sobre Deus. Você vai precisar também de uma apostila da Escola de Teologia. A apostila de hoje é a apostila de número 43, como eu já disse, estamos entrando no módulo 3. O assunto, o tema da nossa disciplina é os evangelhos. Eu estou usando a minha apostila no modo digital, você pode usá-la no modo digital também, aí na tela do seu celular ou do seu computador. Mas se você preferi-la impressa, é possível também você obter esta apostila impressa vindo pessoalmente a uma de nossas unidades de ensino, a uma de nossas igrejas. Se você deseja o formato digital, a aula é absolutamente a mesma, a diferença é que ela não estará impressa. Você pode obter agora mesmo, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que está aparecendo na sua tela e solicitar. Escreva lá, eu gostaria de receber o PDF da aula de número 43 do nível Master e vamos enviar a você. É importante que você anote, pegue papel e caneta para anotar também. Afinal de contas, sempre há algum conhecimento extra que eu passo aqui e eu gosto sempre de compartilhar isso com você. A aula de hoje começa lendo um texto clássico dos evangelhos. Afinal, uma das regras básicas do Evangelho de Cristo é o batismo nas águas. Por isso, dentro da disciplina dos Evangelhos, nós vamos aprender sobre o batismo nas águas. E o texto mais conhecido do Novo Testamento, dos Evangelhos, acerca do batismo nas águas, está relatado em Marcos capítulo 16, versículo 16. Esse texto foi escrito por Marcos, mas quem disse foi Jesus. E Jesus disse essas palavras pouco antes de subir de volta para o Pai. Marcos 16:16 está escrito assim:
quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos ler na apostila? Para estudarmos o Novo Testamento, a sigla para Novo Testamento é NT. Nos livros de teologia, nas apostilas, você sempre vai observar esta sigla NT para representar Novo Testamento e AT para representar Antigo Testamento. Para estudarmos o Novo Testamento, devemos entender que ele é composto por doutrinas já estudadas no Antigo Testamento. Porém, nem todas elas haviam sido completamente reveladas, como ocorreu no Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 17, que o Antigo Testamento, ele é a sombra das coisas futuras. O Novo Testamento, ele traz luz naquilo que era sombra. Deixa eu ler para você, Colossenses 2,17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, você vai estudar nos evangelhos coisas que o Antigo Testamento já ensinava, porém de uma forma velada, de uma forma obscura, e nem sempre era possível perceber. No livro O Evangelho Reunido, podemos encontrar diversas explicações acerca dos costumes do Novo Testamento, que estão embasadas em mandamentos do Antigo Testamento. Em nossa aula de hoje, nós vamos usar bastante como fonte de pesquisa o livro do meu pai na fé, O Evangelho Reunido. Você pode vê-lo ali logo ao fundo. O livro O Evangelho Reunido é uma obra inédita no mundo. Ninguém nunca antes havia feito uma harmonia dos evangelhos desta forma. Há no mercado, nas livrarias, quando eu falo mercado, digo mercado literário, muitos livros que visam ajudar o leitor, o estudante de teologia, a entender os evangelhos. Mas o que o Evangelho Reunido tem de único? Ele foi um livro que teve a ideia de compor Mateus, Marcos, Lucas e João como se fossem um só. Então você, quando lê o Evangelho Reunido, você lê os 4 textos juntos. É possível observar que há milagres que Mateus contou de um jeito e Marcos contou de outro. Aí você pega o Evangelho Reunido, você lê Marcos e Mateus juntos, contando o mesmo fato. Essa ideia, inspirada pelo Espírito Santo, foi dada ao pastor João Ribe Palharim e ele colocou em prática, passou muitos anos preparando esse material. Além de ter feito isso, ele ainda acrescentou mais de 1.400 notas explicativas, onde o próprio pastor João Ribe Palharim esclarece dúvidas que muita gente tem. Eu mesmo consulto o Evangelho Reunido antes das minhas pregações e sempre que estou estudando a Palavra de Deus. É o meu livro de cabeceira. E eu gostaria muito de te presentear com o livro O Evangelho Reunido, assim como tem sido uma bênção para mim, tenho certeza que será uma bênção para você. No final da aula de hoje, eu vou lhe dizer como você fará para receber o livro O Evangelho Reunido. Mas aqui na apostila nós temos alguns trechinhos para você ler. Me acompanhe, por favor. O batismo. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o batismo não é para anunciar que a pessoa não pecará nunca mais. O batismo é a declaração de que aquela pessoa está fazendo uma aliança com Deus, para que Ele seja o Senhor de sua vida e não mais o pecado, como acontecia antes que recebesse a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de sua vida. Marcos capítulo 1, verso 4. Vamos ver o que está escrito em Marcos 1, 4? Abra a tua Bíblia aí comigo. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. A palavra batismo vem do grego, baptismo, e do latim baptismus, que querem dizer, tanto no grego quanto no latim, batizar, imergir, banhar, lavar, derramar,
cobrir ou tingir. O termo mais comum, mais usado é imergir. Batizar é o mesmo que imergir. De modo que entendemos claramente que a pessoa a ser batizada deve ser mergulhada com todo o seu corpo em água, de modo que todo o seu corpo seja coberto, seja pelas águas de um tanque, de um rio, de uma lagoa ou de qualquer recipiente que acumule a quantidade necessária de água para cobrir todo o corpo do batizando. Eu já quero começar esclarecendo uma coisa para você. Não existe batismo com um pouquinho de água na cabeça. Não existe batismo com os pés do lado de fora da água. Para você ser batizado, você tem que estar com os pés na água e molhar até a cabeça. Não pode batizar com um pouquinho de água, não. Tem que ser o corpo inteiro na água. E você vai entender o motivo pelo qual o batismo precisa de todo esse rigor nos detalhes. Lendo agora o comentário do Evangelho Reunido, vamos lá. Batismo nas águas, o que é? É um ato requerido pela justiça de Deus que todos devem cumprir sem exceção. Vamos começar por aí. O batismo não é um ato exigido pela Paz e Vida para você se tornar membro. Não é um ato exigido pela igreja A, B, C ou D para você se tornar membro. O batismo não é uma entrada num clube social de crentes. Não, querido, não, querida. O batismo é uma exigência da justiça de Deus. Imagine que você vai viajar para o exterior, para fora do país. Há uma série de burocracias, de documentos que você precisa providenciar, entre eles o visto. Se é a turismo que você está indo, você precisa de um visto de turista. Se é para trabalho, a mesma coisa, um visto para trabalho. Se é para residência, então é um visto para morar lá. E se você não tiver esse visto, a alfândega vai te parar, o pessoal da polícia vai te parar, vai investigar o motivo pelo qual você está indo e vai bloquear a sua entrada. É uma exigência da justiça daquele país. Você quer entrar no céu? Você quer entrar no reino de Deus? Para você entrar no reino de Deus, esta é uma exigência. Não há espaço para negociar isso. No reino de Deus, ou você vai passar pelo batismo nas águas, ou você vai ficar do lado de fora. O que você prefere? É tão difícil descer as águas do batismo assim? É tão difícil para você cumprir esta ordem da palavra de Deus, essa exigência do reino de Deus? Você prefere ficar de fora do reino de Deus do que cumprir algo tão simples? Não é algo que a igreja quer que você faça, que o pastor quer que você faça, mas é algo que o próprio Deus estabeleceu que você deve fazer. E não há exceções. O próprio Jesus foi batizado, vamos ler aqui na apostila, olha. Até Jesus, aos 30 anos, fez questão de ser batizado nas águas, abre parênteses, para cumprir toda a justiça. Jesus precisava batizar para lavar pecado, meus alunos? Não. Jesus precisava batizar para ser salvo, minha gente? Não, ele é o próprio Salvador. Então, para que Jesus foi batizado? Para cumprir com a justiça de Deus. Eu costumo dizer assim, Jesus nunca pecou, mas se ele não tivesse sido batizado, aquele teria sido o seu primeiro pecado, deixar de cumprir a justiça do Pai. E se você abrir em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17, você vai ter um relato lindo do próprio Jesus sendo batizado nas águas. Vamos ver isso. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia, ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Eu não sei se você sabe disso, mas o João Batista era primo de Jesus.
Jesus, filho de Maria, João Batista, filho de Isabel. Isabel era irmã de Maria, portanto, João Batista e Jesus eram primos. Entre eles havia uma distância de apenas 6 meses, ou seja, eles tinham 6 meses de diferença de idade, eles eram praticamente da mesma idade. Não é absurdo imaginar que Jesus e João Batista cresceram juntos, brincavam juntos, aprenderam muitas coisas juntos. João Batista conhecia muito bem a Jesus, muito bem. O que João Batista não sabia era que Jesus, o seu primo, era o Messias, o Salvador, o escolhido. Isso aí foi-lhe revelado nesse momento aqui do batismo. Mas conhecendo Jesus, como o conhecia, João Batista disse para Jesus: não, você não precisava estar aqui. Isso aqui é para pecadores. Eu te conheço, eu sei que você é um homem direito, eu sei que você é uma pessoa certa, uma pessoa de bem. Não, Jesus, você não precisa batizar, não. E aqui nós temos uma situação recorrente. Até hoje acontece isso. Sempre que você toma a decisão de batizar, alguém da família aparece para dizer: não, você não precisa batizar, não. Olha, você é uma mulher tão boa, você é um homem tão bom, você é um jovem tão maravilhoso, você é um filho tão fiel, tão obediente. E aí começa a te dizer o quanto você é digno, o quanto você é merecedor do perdão de Deus e que nem precisa batizar para isso. João Batista tentou fazer a cabeça de Jesus para não batizar. Você tem que ter a mesma reação de Jesus. Jesus olhou para o João e falou: João, deixa eu cumprir a justiça do meu Pai. Deixa eu fazer o que eu vim fazer. Se você vai batizar e alguém está dizendo: não, não batiza não, que não é a hora, que você não está preparado, que você não precisa, ou porque você não merece, ou porque você não é digno, diga o que quiser. Sabe o que você vai responder? Ei, dá licença, deixa eu cumprir a justiça de Deus. Deixa eu fazer o que Deus está me mandando. Jesus foi, batizou-se. Olha o versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Olha a evidência aí, ó. Se ele saiu da água é porque ele estava onde? Dentro da água. Como é que tem que ser o batismo? Por imersão, corpo inteiro dentro da água. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba que aqui no versículo 16 nós temos a Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho dentro da água sendo batizado, o Pai com a grande voz dizendo: esse é o meu Filho amado, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma de uma pomba. O batismo é algo que o Senhor Deus estabeleceu e que envolve a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte do batismo. Por isso que o batismo correto tem que ser feito sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja comigo na apostila. Note que primeiro a pessoa deve crer e depois ser batizada. Lá no texto de Marcos 16. Por isso, descarta-se o batismo de pessoas que não podem crer, como bebês e mesmo adultos que não creem. Alguém pode ter em casa um filho que tem algum tipo de retardo mental. A pessoa tem lá 30 anos, mas tem a mentalidade de uma criança. Apesar de corpo de adulto, tamanho de adulto, idade de adulto, tem a mente de uma criança. Precisa batizar uma pessoa assim? Não, não precisa. Em primeiro lugar, porque ela não tem consciência do que ela está fazendo. Mesmo que ela seja batizada, ela não está entendendo, ela não está discernindo isso no mundo espiritual. Em segundo lugar, porque ela não tem a capacidade de crer, não lhe é imputado pecado diante de Deus. Por que não é certo, não é bíblico, não é aceitável pelo Evangelho o batismo de criancinha, o pedobatismo? O pedobatismo não é aceito por uma razão muito óbvia. Primeiro, porque criança não tem pecado para lavar. E segundo, porque elas não têm capacidade de crer. Qual é a exigência de Marcos 16? Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro a pessoa precisa crer. Aí vamos dar uma outra hipótese. Suponha que eu tenha na igreja um homem
que já é adulto, que tem consciência do que é certo e do que é errado, que sabe que é pecador, mas não crê que Jesus é o Senhor, não crê que Jesus é o Salvador, não crê que Ele é o Filho de Deus. Eu posso batizar essa pessoa? Não, porque ela não crê. Eu só posso batizar quem crer, compreende? Essa é a primeira exigência. Por isso descarta-se o batismo de pessoas que não podem crer, como bebês e mesmo os adultos que não creem. Exige-se também, página 2 da apostila, arrependimento de quem se batiza. Se a pessoa que vai batizar não está arrependida dos pecados que cometeu, ela está tomando um banho. E francamente, se for para tomar um banho de piscina, vai tomar lá no clube, que a piscina é maior. Vai tomar um banho na piscina do seu condomínio, da sua casa. Tomar um banho no tanque da igreja, como se aquilo fosse só um banho? Não, não pode. Batismo é uma expressão de arrependimento. Olha o que João pregava, Mateus capítulo 3, verso 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? É uma mudança de vida, é uma atitude diferente. Isso é fruto de arrependimento. Outro texto que eu também gosto muito, a gente pode ler aqui em Atos capítulo 13, 24, o texto que eu não ler, você lê aí na sua casa. Atos capítulo 13, versículo 24, olha só o que diz a palavra de Deus. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Olha, a igreja primitiva se referia ao batismo nas águas com o termo batismo do arrependimento. Por quê? Ele marca o momento em que a pessoa se arrepende da vida errada, dos pecados que cometia e quer começar uma vida nova com Deus. Lendo na apostila, a palavra batismo vem do grego baptismos, e significa imersão. Em latim, a palavra é baptismo e tem o mesmo significado. Tanto o dicionário católico como os demais dicionários bíblicos e mesmo dicionários seculares como o dicionário Aurélio da língua portuguesa concordam que a palavra batismo quer dizer imersão. Um dos significados espirituais do batismo nas águas é o sepultamento da velha criatura. Mais à frente vamos falar sobre o que significa o batismo e eu volto nesse texto. E é evidente que em um sepultamento se deve cobrir totalmente o cadáver. Assim como não se sepulta um cadáver com um pouquinho de terra na testa, assim também não se batiza uma pessoa com gotinhas de água na fronte. A saída da pessoa, a saída da água da pessoa batizada representa a sua ressurreição para uma nova vida com Cristo. Eu costumo dizer assim, na hora do batismo a gente faz dois movimentos, né? Um para dentro da água e o outro para fora. Quando o pastor mergulha a pessoa para dentro da água, o que ele está fazendo? Ele está sepultando a velha criatura. Quando o pastor puxa a pessoa de fora da água, puxa para fora, faz esse movimento, nós estamos trazendo à vida uma nova criatura. Então o batismo representa isso, a morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Continue comigo aqui. O batismo levado a termo de acordo com essas condições deve ser realizado uma única vez na vida da pessoa. Me desculpe eu falar assim tão diretamente, mas é um absurdo igrejas evangélicas que mostram para as pessoas que o batismo deve ser repetido. Não há nenhuma evidência bíblica de que o batismo deve ser repetido, gente. Não existe renovação de batismo, pelo amor de Deus. Ah, mas a pessoa se afastou. Ah, mas a pessoa se... Vamos imaginar assim. Suponha que você é casado e você teve uma crise no casamento. Aí você se afastou do seu marido ou da sua esposa.
e vocês ficaram 6 meses separados. 6 meses. Um morando numa casa, o outro morando na outra, e vocês se falavam só assuntos relacionados aos filhos, coisas assim inevitáveis. Só que depois de 6 meses vocês tiveram uma conversa, um perdoou o outro, e aí voltaram a morar os dois no mesmo teto, debaixo ali do mesmo teto. Eu te pergunto, vocês vão voltar no cartório, vão casar de novo, vão na igreja fazer casamento de novo, contratar o buffet, fazer outra festa e etc e tal? Vão? Não. Porque vocês já foram casados uma vez. Vocês continuam casados. Teve ali um atrito, teve uma separação temporária? Teve, mas se acertou, voltou, pronto, vocês estão casados. Por que você acha que uma pessoa que se afastou tem que batizar de novo? Não é bíblico isso. Na Paz e Vida nós não repetimos o batismo. O que nós fazemos na Paz e Vida é perguntar à pessoa se ela foi batizada direito. Então não é batizar de novo, é batizar direito. Eu sempre pergunto, você que é batizado, me responda aí. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se a pessoa disser que não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já entendo que na verdade ela não foi batizada. Porque batismo que não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é batismo bíblico, então não é batismo. A pessoa precisa batizar direito. Não é de novo, é direito. A pessoa que foi batizada, eu pergunto, você quando batizou, você estava consciente do que estava fazendo? Estava arrependido dos seus pecados? Há casos de pessoas que vão batizar porque lá no batismo era uma chácara bonita, ia ter um churrasco depois, um futebol, aí a pessoa foi lá batizar só para ir no evento. Às vezes o jovem batiza só para impressionar uma moça que ele está querendo namorar. E tem de tudo, viu? Então a pessoa para batizar e valer tem que ter ali o arrependimento. E eu pergunto à pessoa, você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi, né? Batizou-se arrependido dos seus pecados? Amém. Para que eu vou batizar de novo essa pessoa? Para quê? Se ela já cumpriu a justiça de Deus. Agora, se essa pessoa não foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se essa pessoa ela não estava consciente do que foi feito, aí tem que batizar direito. E a pergunta mais importante que eu sempre faço é, o seu batismo foi por imersão nas águas? Corpo inteiro dentro da água? Foi, pastor. Então você está batizado. E qual é a base bíblica para isso? É a carta que Paulo escreveu aos Efésios. O texto está aí, olha, na sua apostila, capítulo 4, versículo 5, que diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Simples, uma só fé, um só batismo. Em outro livro também de autoria do pastor João Ribe Palharim, o livro é aquele ali, olha, o livro Jesus, a Vida Completa. É outro livro que você também poderá adquirir conosco através da Escola de Teologia João Ribe Palharim. No final da aula eu vou lhe explicar como você fará para receber o livro Jesus, a Vida Completa. E o interessante desse livro é que, além de ter a vida de Jesus contada em ordem cronológica, do seu nascimento, a sua ressurreição e ascensão, esse livro tem no final algo que vai te ajudar muito. Ele tem um dicionário teológico riquíssimo. Olha, eu tenho vários dicionários bíblicos, mas eu confesso para você que a forma como o pastor João Ribe Palharim explica os verbetes que ali estão, esclarecem mais do que o próprio dicionário tradicional. Porque às vezes o dicionário tradicional, ele te explica numa linguagem tão acadêmica que você acaba não entendendo direito. Aí você lê no livro Jesus, a Vida Completa, lá no final, no dicionário teológico, e o pastor João Ribe, com aquela didática que só ele tem, que foi lhe dada pelo Espírito Santo, explica e a gente entende com clareza. Esse texto aqui é uma citação do livro Jesus, a Vida Completa. Aprendemos que Jesus se batizou aos 30 anos de idade e mostrou para todos nós que não existe pessoa perfeita o suficiente que não precise ser batizada, visto que Jesus não tinha pecados e mesmo assim foi batizado por João
Batista. Olha como fica o texto neste livro. Então veio Jesus para ser batizado por ele. Quando Jesus completou 30 anos, procurou João Batista para que este o batizasse. João tentou impedi-lo por 3 motivos. Primeiro, o batismo de arrependimento é para lavar pecados, e Jesus não tinha nem pecados para lavar. 2, o batismo é para salvação. Jesus não precisava de salvação porque ele é o próprio Salvador. 3, o batismo é para introduzir o salvo no reino dos céus, e Jesus é o próprio rei que vai introduzir a humanidade no reino de Deus. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus lembrou a João que o batismo é um ato requerido pela justiça de Deus e que todos devem cumpri-lo. Ao se batizar, Jesus mostrou que nenhuma pessoa, por melhor que seja, está dispensada de cumprir esta ordenança da justiça de Deus. João Batista compreendeu bem a colocação do Senhor Jesus e o batizou. João viu o Espírito Santo e eis que uma voz dos céus dizia: a presença do Espírito Santo e a voz do Pai no batismo do Filho mostram a Santíssima Trindade na fórmula do batismo. E Jesus ordenou que o batismo deve ser repetido em qualquer lugar do mundo, seguindo esta fórmula. Mateus 28, 19. Vamos lá. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo. Batismo em nome de Deus não pode. Batismo em nome de Jesus não pode. Batismo em nome de Jeová não pode. Batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você é pastor e faz batismo na sua igreja e na hora do batismo você se esquece de citar, você está cometendo um erro grave. A pessoa que está sendo batizada, ela tem que ouvir da boca de quem está lhe batizando: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não interessa se são 1000 pessoas que tem que batizar, tem que dizer isso para as 1000 pessoas. A pessoa tem que ter consciência do que está acontecendo ali, porque o batismo é uma atitude que vai repercutir na salvação da pessoa lá no futuro. Quando alguém diz assim: pastor, eu tenho dúvidas sobre o batismo, eu chego para a pessoa e digo assim: é a tua salvação que está em jogo, não é a minha. Se eu estivesse no teu lugar, eu me batizava para ter certeza. Você não pode ter dúvida. Você pode ter dúvida sobre qualquer coisa nessa vida, menos sobre a sua salvação. Sobre a tua salvação, você tem que ter certeza. Voltando à apostila. O batismo representa a passagem para uma nova vida em Cristo, de modo que todas as pessoas que rejeitam o batismo estão, na verdade, declarando que não se interessam em ter essa nova vida. Todas as pessoas que ouvem a palavra e recebem Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, devem se batizar imediatamente. É claro, para ter batismo precisa ter água, né? E não tem como o pastor prever quando vai alguém na igreja se entregar a Jesus e etc. Então, na Paz e Vida, nós estabelecemos um prazo curto, relativamente curto, para que as pessoas não tenham que ficar esperando por muito tempo. Porque na igreja primitiva, as pessoas entregavam a vida a Jesus e eram batizadas após o culto. É claro, hoje em dia se tornaria inviável a gente manter um tanque com água 30 dias no mês no altar da igreja. Por essa razão é que a gente não faz batismo todo dia. Fazemos a cada 3 meses. Mas é um erro grave que muitas igrejas cometem de realizar o batismo uma vez no ano. Ano sim, ano não. Só batizar quando alguém ficar no pé querendo batizar. É dever do pastor, é dever de quem conduz o rebanho ensinar sobre o batismo e incentivar as pessoas a serem batizadas. E se não tem tanque na igreja, vai para uma lagoa, vai para uma piscina num lugar mais restrito e faça o batismo. Eu dirigi uma igreja da Paz e Vida onde eu vivia a uma distância muito grande da capital. Então se tornava inviável viajar até a capital para realizar o batismo.
Então, quando chegava a data do batismo, eu mesmo, na minha cidade, providenciava o batismo. Houve vezes em que eu pegava o meu carro, chamava mais alguns membros e a gente viajava para uma lagoa próxima e ali fazíamos um culto ao ar livre junto àquela lagoa e realizávamos o batismo. Houve uma ocasião que a gente não conseguiu fazer essa viagem, mas um membro da igreja tinha construído uma piscina linda na casa dele e eu aproveitei para ir lá na casa dele e realizar o batismo ali. Ou seja, o batismo pode ser no tanque que está no altar, o batismo pode ser no mar, o batismo pode ser num rio, o batismo pode ser numa piscina, o batismo pode ser num barril que caiba a pessoa inteira dentro. O que não pode é faltar água. Tem água? Tem, então vamos batizar. Ah, pastor, mas é que me disseram que o batismo só pode acontecer se for em água corrente. Tá bom, vamos lá. Em Atos 16, nós temos a informação de que Paulo e Silas estavam na prisão. E perto da meia-noite, quando eles oravam e cantavam, Deus mandou um terremoto, as cadeias se abriram e aquela história que você já conhece. O carcereiro tentou até se matar, desesperado, achando que os presos tinham fugido, mas Paulo disse, não, todos estamos aqui. Paulo acalmou o homem, pregou para ele, e diz o evangelho que no meio da madrugada, o Paulo batizou aquele homem. Eu lhe pergunto, o Paulo arrumou água corrente para batizar o homem lá dentro da cadeia? Dentro da cadeia, será que tinha um rio correndo lá para que ele pudesse batizar o homem? Raciocina comigo, onde você acha que Paulo batizou aquele carcereiro? Onde? Provavelmente em uma piscina, em uma banheira, tão pequena que só caberia a pessoa que estava sendo batizada. Então, onde você vai ser batizado é o menos importante. O importante é que você esteja convicto do que está fazendo e faça da forma como a palavra manda. Voltando à apostila. Todas as pessoas que... Isso aqui eu já li. Tá. Jesus afirmou, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Aí a gente vem na página 3 da apostila e a forma como está aqui colocada é muito interessante, olha. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no quê? Crer no quê? Crer no evangelho. Não adianta a pessoa crer em outras coisas e achar que vai ser salva. Só é salvo quem crer no evangelho. A pessoa precisa ouvir o quê? Quem ouve o evangelho precisa ouvir o quê? Primeiro, que Jesus é o Filho unigênito de Deus que havia de vir ao mundo, que Jesus viveu nesse mundo sem nenhum pecado, que Jesus se ofereceu a si mesmo como cordeiro puro e imaculado para tirar todos os nossos pecados e iniquidades. A pessoa que vai batizar precisa crer que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. A pessoa precisa crer que Ele é a ressurreição e a vida. A pessoa precisa crer que Ele e o Pai são apenas um. E a pessoa precisa crer em Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Toda pessoa que crê no Evangelho precisa se batizar nas águas. O batismo nas águas é uma confissão pública da fé no Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos na Paz e Vida um livro, um folheto, melhor dizendo, chamado Por que Devo Ser Batizado? Nesse folheto, o pastor João Ribe Palharim esclarece as principais perguntas que as pessoas fazem a respeito do batismo. O batismo, geralmente, ele levanta dúvidas. E aqui, na Escola de Teologia João Ribe Palharim, nós temos por objetivo sanar as dúvidas, esclarecer aquilo que é para você uma dúvida em tua mente. Então, eu tenho aqui algumas perguntas sobre o batismo que eu quero já responder para você, porque em algum momento alguém vai chegar e vai dizer, escuta, você estuda teologia, não é? Me explica aqui sobre o batismo. E aí você precisa saber. Primeira pergunta, não roubo, não mato, não faço coisas erradas, será que eu também preciso me batizar? Não sei por que na cabeça de muita gente
Existe aquele tabu de que só tem que batizar aquele camarada que foi um assassino, um traficante, um bandidão. Aí a pessoa diz, não, eu sou um homem de casa, uma pessoa trabalhadora, honesta, decente. Eu sou uma mulher direita, para que eu vou batizar? Para quê? Não, isso não é para mim. Aqui, olha a resposta. Quando Jesus completou 30 anos de idade, foi até o Rio Jordão para que João Batista o batizasse. João se recusava, dizendo que era ele quem precisava ser batizado por Jesus. Mas o Senhor insistiu e disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Jesus mostrou que não há ser humano na face da terra, por melhor que seja, que não precisa batizar-se. O batismo é uma exigência da justiça de Deus. Toda pessoa adulta, grifa isso na sua apostila, toda pessoa adulta que parte desse mundo sem se batizar, parte sem cumprir a justiça de Deus. E aí eu volto lá naquele exemplo do visto no passaporte. Se você chega nos Estados Unidos, chega na França, chega na Itália, chega na Europa, em qualquer lugar, sem visto, o que eles fazem? Te botam no primeiro avião de volta para o seu país. Se você chegar nos portões celestiais sem cumprir a justiça de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Você quer pagar para ver? É melhor você não se arriscar. É melhor você cumprir a justiça de Deus. Mas se eu já fui batizado quando eu era nenê? Como eu ouço isso, hein? Essa pergunta, batismo de nenenzinho, pedobatismo é o termo certo, é aceito pela Bíblia? É coerente com os ensinamentos da palavra? Vamos responder isso à luz da palavra. Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo. Ele não disse apenas quem for batizado será salvo, mas quem crer, ou seja, o crer vem antes de batizar. Não é batizar para depois crer, é primeiro crer e então batizar. Um recém-nascido não possui a capacidade de crer e nem tem pecados para se arrepender. O batismo de bebês não existe no Evangelho e nunca foi ordenado por Jesus ou praticado pelos apóstolos. O argumento de que se a criança morrer sem batizar, morre pagã e vai para o limbo, não tem respaldo bíblico e ainda contraria a palavra de Deus, que diz que o reino dos céus é das criancinhas. Marcos 10, 14. Somente depois de adulta, sabendo a diferença entre o bem e o mal, tendo a capacidade de crer e se arrepender, é que uma pessoa pode ser batizada. Agora, tem gente que é 8 ou é 80, né? Tem gente que diz, uns dizem, eu só batizo quando nenenzinho, para mim aquele é o que vale. Outros dizem, não, eu só vou batizar com 30 anos, que é quando tiver a idade que Jesus foi batizado. Outros dizem, não, eu já passei dos 30, então já passei da idade de batizar. Querido, qual é o momento ideal para batizar? O momento ideal para batizar é o momento que você crê com toda a sua força, com toda a sua fé, que Jesus é o Senhor e se arrepende dos seus pecados. Eu, por exemplo, eu caminho com Jesus desde a minha infância. Então, eu criei no Evangelho muito cedo. Eu conheci o Evangelho muito cedo. Eu vi os meus irmãos mais velhos vivendo ali no pecado e eu olhava para aquela vida que eles estavam levando e eu dizia, eu não quero essa vida para mim. Então, na primeira oportunidade que eu tive de ser batizado, eu fui batizado. Eu me batizei com 12 anos de idade. E só não batizei antes porque não podia. E não pode até hoje. Nosso ministério só batiza a partir dos 12 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que aos 12 anos em diante, o jovem ele já tem capacidade de raciocinar e decidir entre o que é certo e o que é errado sobre muitos aspectos. Prova disso é que tem muita menininha de 12 anos por aí que se deixar até engravida. Tem muitos rapazinhos de 12 anos por aí que estão servindo de instrumentos do tráfico. Ou seja, o diabo não tem dó. Tadinho, só tem 12 aninhos. Não vamos pegar ele para o pecado, não. O diabo não pensa assim. O diabo introduz o jovem no pecado muito cedo. Às vezes o pai cristão, a mãe cristã,
fica dizendo, não, vou batizar meu filho com 12 anos, não, vou esperar ele fazer 20. Sabe o que acontece? Quando ele fizer 15, ele se desvia, não quer mais saber de Jesus, aí eu quero ver você trazer ele de volta para a igreja. Teu filho é um adolescente, incentiva ele a ser batizado, incentiva ele a tomar a decisão logo por Jesus. Agora, batismo de nenenzinho não, né, gente? Batismo de nenenzinho não. Eu tenho filhos, os meus filhos nasceram, eu já era pastor. Se batismo de nenenzinho fosse válido, você acha que eu não ia querer batizar os meus filhos no altar da própria igreja que eu dirigia? Mas por que eu não fiz isso? Porque não é o momento, porque não é bíblico, porque não é certo. Até esse momento em que eu estou gravando para você, os meus filhos ainda não têm 12 anos de idade, ainda não têm maturidade para descer as águas. Mas quando chegar o momento, quando eles estiverem convictos de sua fé, quando eles tiverem maturidade para entender o que é o mundo e o que não serve para eles, então eu vou batizá-los sim, com a maior alegria do mundo. Outra pergunta sobre o batismo. O que ele representa? Eu posso dizer que o batismo representa 4 coisas. A primeira coisa que o batismo representa, você tem aí na sua apostila, o novo nascimento. Batismo representa isso. Em João capítulo 3, Jesus teve um diálogo muito interessante com um homem muito inteligente naquela época, muito sábio, chamado Nicodemos. Mas apesar de sábio, ele não entendia nada do mundo espiritual. Jesus teve que explicar para ele o que é o novo nascimento. Vamos ler aqui na apostila, página 3, último parágrafo. Cristo chamou essa experiência sobrenatural de novo nascimento, através da água e do Espírito. E o texto que eu te citei está em João 3, do 1 ao 18. É tão impressionante a transformação moral, espiritual e física que o Evangelho e o Espírito Santo imprimem na vida de quem crê, que a pessoa não apenas passa a usufruir um novo estilo de vida, mas verdadeiramente nasce de novo como filha de Deus. João capítulo 1, verso 12, diz que toda pessoa que recebe a Cristo, recebe também o poder de se tornar filho de Deus. Porque, na verdade, nós não somos filhos de Deus por nascimento. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas olha o que diz aqui em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de ser feito. Você não é filho de Deus naturalmente, você não é. Nós somos filhos por adoção, né? Filhos por adoção. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador e com Ele recebemos então a oportunidade, o poder de nos tornarmos filho de Deus. E quando é que isso acontece? No momento do batismo. Você observou lá em Mateus 3 que quando Jesus foi batizado, a voz do céu disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo"? Qual foi o momento em que Deus assumiu a paternidade por Jesus? Foi o momento do batismo. E é assim que acontece comigo e com você. Na hora do batismo, o Pai olha do céu para você e diz: "Este é meu filho amado. Esta é minha filha amada". Segundo, o batismo representa o funeral do velho ser. É uma questão óbvia. Não tem como viver dentro de mim ou dentro de você duas naturezas simultaneamente. Se nasce uma nova natureza, significa que a velha natureza tem que morrer. Se nasceu um novo homem, o velho homem tem que morrer. A pessoa que batiza nas águas, ela passa a viver diferente, agir diferente, pensar diferente, falar diferente, se comportar diferente. Imagina só que loucura seria para o pastor se, além de pregar, ele tivesse que ficar fiscalizando cada crente da igreja e dizendo para esse: "Não faça isso", ou para aquele: "Faça aquilo". Seria bem complicado, não acha? Pois é, essa missão não é do pastor, é sim do Espírito Santo. Transformar você em nova criatura. E quando é que isso começa? No momento do batismo. Quando morre a velha criatura e nasce uma nova criatura.
Terceiro significado do batismo, agora vamos para a página 4. O batismo significa a ressurreição com Cristo. Ao sair da água, a pessoa está ressuscitando com Ele para viver em novidade de vida e nunca mais morrer. A lavagem de pecados, esse é o quarto ponto. E eu quero ler com você o texto de Atos 22:16. Isso vale para você e vale para qualquer pessoa com quem você tiver a oportunidade de conversar. A pessoa ficar procrastinando, enrolando. Eu vou batizar um dia, não sei quando não, mas um dia eu vou batizar. Aí você vai ler isso aqui para esta pessoa. Atos 22:16. E agora, por que te detens? A tradução Revista e Atualizada diz: por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Viu aí? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Então, o que o batismo representa? A lavagem dos pecados. Enquanto eu não me batizar, os pecados estão impregnados em mim. Imagina uma camisa branca. A poeira impregna no tecido. Você pode esfregar, bater, soprar, fazer o que quiser. A roupa branca só é limpa quando é lavada em água. Se não lavar em água, pode esfregar, limpar, soprar, fazer o que quiser, a mancha fica, a sujeira fica impregnada. O pecado é exatamente assim. Ele fica impregnado em você. Só vai sair de você a hora que você for lavado e lavada nas águas do batismo. Eu já estou chegando ao final dessa aula. A pergunta agora é: batismo por aspersão ou por imersão? O que é aspersão? É quando o sacerdote católico ou até evangélico pega água numa bacia e vai jogando assim, sabe? Isso me lembra o pedreiro quando vai molhar a parede, sabe, para fazer o reboco. Tem gente que foi batizado desse jeito, você acredita? Tem igrejas por aí que batizam desse jeito, por aspersão. Onde é que está na Bíblia isso? Batismo por aspersão. Você não vai achar. Você vai encontrar o batismo por imersão. Se é para fazer algo que Deus mandou, tem que fazer do jeito que está na palavra. Não adianta eu dizer, mas é porque é mais difícil, mais trabalhoso, né? Batizar por imersão, precisa de mais água. Então quer dizer que agora a gente vai fazer as coisas que Deus quer, só que do nosso jeito? Não é por aí. Temos que fazer o que Deus mandou do jeito que Ele mandou. Vamos continuar aqui. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, está escrito que batizado Jesus saiu logo da água, é óbvio, mas precisa ser comentado. Se Jesus saiu da água, é porque estava dentro. Depois do Jordão, o Evangelho diz que João foi batizar em Enom, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava. Enom é uma palavra de origem aramaica, que quer dizer fontes. Tanto no batismo do Rio Jordão como em Enom, o batismo só acontece onde há muitas águas. Um batismo feito em pias ou com canequinhas não condiz com o batismo do Evangelho. Fosse assim, João não precisaria ter ido até as fontes, até Enom. Bastaria andar pelo país com um balde de água e uma caneca na mão. Seria bem mais fácil, né, para João Batista. Ademais, como um dos significados do batismo é lavar, é claro que ninguém se lava com algumas gotinhas ou com uma canequinha. Pode até tentar, mas não fica limpo. E temos também o testemunho etimológico. Todos os dicionários bíblicos, inclusive o dicionário católico e até dicionários seculares como o Aurélio, concordam que a palavra batismo vem do grego baptismos e quer dizer imersão. Em latim a palavra é baptismo e também quer dizer imersão. Traduzindo a ordem de Jesus, ele disse: quem crer e for imergido será salvo. Batizado é o mesmo que imergido. Repita aí, por favor. Batizado é o mesmo que imergido. Pronto, acabou o seu problema, acabou a sua dúvida. Batismo é imersão. O que me impede de ser batizado? Isso aqui é o problema mais grave de todos.
Tem gente que entende que o batismo é para lavar pecado, entende que o batismo é por imersão, entende que o batismo é com arrependimento, entende tudo, mas na hora de batizar, não batiza. Por quê? Porque ela diz, eu não sou batizada ainda, porque eu não estou preparado. É porque eu não sou casado no papel. É porque eu ainda tenho um vício. É porque eu ainda falo palavrão quando eu estou com raiva. É porque eu fiz isso ou aquilo. Aí a pessoa arruma um monte de desculpas. E muitas dessas desculpas são até justificáveis. Mas olha o que o Evangelho diz. Um dia o diácono Filipe subiu uma carruagem e pregou o Evangelho a um homem rico, ministro da fazenda da Etiópia, durante uma curta viagem. E o homem creu. Antes que Filipe descesse da carruagem, o etíope viu água e disse a Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. É permitido, se você crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quanto tempo de pregação aquele homem ouviu? Cerca de 1 hora. Foi suficiente para ele crer e batizar. E você aí já está ouvindo o Evangelho há quanto tempo? Quantas e quantas pregações ao vivo você já assistiu, ou pela internet, ou pela televisão? Quantas vezes lendo o Evangelho você se deparou com textos sobre o batismo e até agora não batizou-se? Então pense, você que é o nosso aluno da escola de teologia, da forma como eu estou falando aqui, é assim que você deve falar também. O pecador precisa ser confrontado sobre a necessidade do batismo. E peca a igreja que não prega sobre o batismo, que não mostra a necessidade do batismo, porque Deus irá cobrar as almas que estão se perdendo daqueles que anunciam a palavra. Quanto tempo eu devo esperar antes de me batizar? Aí vem aquela questão em que o dogma da igreja, a regra da igreja, muitas vezes se sobrepõe à palavra. Isso é muito grave. A palavra não manda esperar, mas há igrejas que mandam. Aí a pessoa acaba fazendo o que a igreja manda e não o que a palavra manda, né? Quanto tempo eu devo esperar antes de me batizar? No início da comunidade cristã, as pessoas criam e se batizavam no mesmo dia. Quando Pedro pregou às multidões pela primeira vez, o livro de Atos diz, Atos 2,41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, olhe, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, no mesmo dia em que aquelas 3.000 pessoas ouviram o Evangelho pela primeira vez, foram batizadas pelos apóstolos. Algumas pessoas adiam o batismo, alegando que precisam conhecer melhor a Bíblia. E é claro, conhecer a Bíblia é ótimo, é maravilhoso, é fundamental, tanto é que nós estamos aqui estudando a Bíblia. Só que não é antes de batizar que a pessoa faz isso, é depois. Para ser batizado você só precisa crer, você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa, entender os vernáculos, os mistérios e distinguir os segredos. Pelo amor de Deus, tem gente que está na igreja há 20 anos e até hoje não entende as profecias do Antigo Testamento, e nós vamos querer exigir isso de um novo convertido? É um absurdo isso. Você não pode, você pregador que está me acompanhando nessa aula, colocar pedágio no caminho para o céu. Você tem que ser um facilitador e não um complicador. Você não pode ficar burocratizando demais. Tome cuidado. Ora, quanto tempo devo esperar? Continue comigo aqui. É claro que é muito bom e proveitoso estudar as Escrituras, e é isso mesmo que estamos fazendo aqui, mas a única exigência que Jesus fez para a pessoa se batizar é esta: crer não só na Bíblia, mas no autor da Bíblia. Porque quem crer e for batizado será salvo. Aí a pessoa pergunta: mas pastor, vou te contar aqui, e minha vida pessoal, como é que fica? E minha vida sentimental, como é que fica? E minha vida familiar, e meus vícios?
E meus pecados, como é que ficam? Como é que eu vou batizar com esses pecados que eu tenho? A sua preocupação é legítima, viu? Se a pessoa não quer batizar porque está preocupada com os pecados, isso é bom sinal. Isso mostra que ela tem temor de Deus. Só que essa pessoa precisa ser esclarecida. Pense comigo, se o batismo é para lavar pecado, logo quem tem que batizar é quem tem pecado. Se eu não tivesse pecado, então não precisava batizar, porque não ia ter pecado para lavar. Concorda? É exatamente porque você é um pecador, que você tem um monte de pecado, que você precisa do batismo. E Deus sabe disso. Deus não vai te julgar porque você está batizando e é pecador. Deus vai te julgar porque você é pecador e não foi batizado. Eu me lembro bem de um obreiro da Paz e Vida, onde eu comecei. Ele foi até meu padrinho de casamento, Diácono Antônio. Diácono Antônio, quando chegou na igreja, fumava 5 maços de cigarro por dia. Eu não tenho certeza se cada maço de cigarro tem 20. Eu acho que cada maço de cigarro tem 20 cigarros. Então imagina, ó, 20, 40, 60, 80, 100 cigarros por dia. Ele me contou que no dia que ele não fumava os 5 maços, fumava 4, ele ficava sem sono, não dormia. Aí ele se levantava de madrugada, pegava um maço de cigarro e fumava todinho, de madrugada, na sacada da casa dele. E só depois disso é que ele dormia. Quando ele acordava de manhã, ele escarrava aquela gosma preta. Todo dia ele tinha a sensação de que estava morrendo. O escritório dele tinha 5, 6 cinzeiros por todos os lados, porque era impossível olhar o seu Antônio e ele não estar com cigarro na boca. Só que aí o seu Antônio ouviu a mensagem de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim pelo rádio, foi para a igreja, ouviu a mensagem do evangelho, se entregou a Jesus e ficou muito feliz. Chegou a hora do batismo e ele falou, eu vou batizar. Só que ele não conseguia parar de fumar. Ele ia para a igreja, mas o maço de cigarro também ia. E quando o culto acabava, ele fumava no caminho de volta. Chorava? Chorava. Se envergonhava? Se envergonhava. Mas ele dizia, o que eu posso fazer? Deus é que vai me ajudar. Chegou o dia do batismo e o senhor Antônio continuava fumando. Ele foi para o batismo e o maço de cigarro foi também. E na hora de vestir a capa branca, o Espírito Santo o incomodou. Ele falou, eu tenho que contar a verdade para alguém. O obreiro que veio na direção dele para lhe dar a capa, ele pegou o obreiro pelo braço e falou, obreiro, eu vim para batizar, mas eu ainda fumo. Você acha que eu devo batizar? O obreiro bateu no ombro dele e disse assim, tira o maço de cigarro do bolso para não molhar e batiza, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E foi embora entregando capa para os outros. Ele pegou aquela palavra, ficou impactado, tirou o maço de cigarro do bolso, jogou no lixo, batizou-se e depois daquele dia do batismo, ele me contou que tentou fumar quando ele estava indo para o almoço com os colegas de trabalho. Mas na hora que ele pôs o cigarro na boca, ele disse que bateu um vento. E o vento bateu na mão dele e jogou o cigarro no chão. E ele ouviu a voz dizendo, você nunca mais vai fumar. Ele foi liberto. Então, se ele não tivesse sido batizado porque tinha o vício do cigarro, ele iria morrer com problemas pulmonares. E ele não seria salvo. Ele foi batizado, foi curado, foi liberto e foi salvo. O que vai acontecer com a sua vida pessoal, familiar, sentimental? Deus vai fazer a obra. Deus vai te transformar de dentro para fora. Creia nisso. Essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula estudaremos acerca da Santa Ceia do Senhor Jesus. Na bibliografia de nossa aula, nós citamos os 2 livros do pastor João Ribe Palharim, o livro Jesus, a Vida Completa e o livro O Evangelho Reunido. E eu prometi a você uma forma de te presentear com este livro. E de que forma você consegue obter esses 2 livros? Você consegue obtê-los através do Ministério Pregadores do Telhado. Você sabe que esse curso só é gratuito por um motivo.
porque os pregadores do telhado patrocinam esse curso. Existe um custo elevadíssimo para a Escola de Teologia João Ribe Palharim ser mantida. E esse custo elevadíssimo sai das ofertas dos pregadores do telhado. São os pregadores do telhado que patrocinam toda a nossa estrutura física em São Paulo, onde nós temos um prédio que funciona a Escola de Teologia e temos polos espalhados por todo o Brasil, dos quais eu coordeno um deles. Temos professores em tempo integral e também muitos voluntários, muitas pessoas que trabalham com pesquisas e estudos, enfim, é uma escola completa, com uma única diferença: o aluno não paga. Essa é a única diferença. Mas mesmo que você não pague, você pode entender essa dinâmica e ofertar para que esse ministério se mantenha e continue avançando. O desejo do meu coração é ampliar os estudos em vários outros lugares do estado, aqui do Rio Grande do Norte e pelo Brasil afora. Se você se tornar um pregador do telhado, como forma de gratidão, eu vou lhe presentear com o livro Jesus, a Vida Completa, nova edição com dicionário teológico. E se você preferir, eu posso te presentear também com o livro O Evangelho Reunido. Aqui na sua tela você está vendo as contas da nossa igreja e também um número de WhatsApp. Você irá fazer uma oferta. Essa oferta pode ser de R$50, R$100 ou o valor que o Espírito Santo ministrar ao teu coração. A oferta é voluntária, é você quem vai decidir. Mande essa oferta via comprovante, tá bom? Faça uma transferência ou depósito bancário e mande o comprovante pelo WhatsApp que está na sua tela. Quando eu receber o seu comprovante, sabendo que foi você que ofertou, enviarei no seu WhatsApp o e-book do livro O Evangelho Reunido e o e-book do livro Jesus, a Vida Completa, aquele que for da sua preferência. Eu espero de verdade que você seja muito abençoado através desse curso de teologia. E antes de encerrar, eu vou ler para você rapidamente algumas perguntas que você deverá preencher e me responder. Como nós estamos num curso online, como é que faremos isso? Você vai digitar no seu WhatsApp a resposta e vai mandar para este WhatsApp que está aparecendo na tela. Assim que você mandar o seu questionário, eu vou colocar presença para você na aula. O aluno só obtém presença na aula quando ele me responde o questionário. Porque que garantia eu tenho que você assistiu a aula? A única garantia que eu tenho é que você respondeu o questionário. Só é possível responder o questionário através da leitura da apostila e através desse comentário que eu faço aqui na videoaula. A primeira pergunta é: acerca do batismo nas águas, assinale com um X a única alternativa incorreta. Atenção! São 4 questões. Uma só está incorreta. As 3 estão certas e uma está errada. A. O batismo é um ato requerido pela justiça de Deus. B. O batismo deve ser por imersão. C. O batismo é para declarar que a pessoa não mais pecará. D. O batismo é só para quem crê. Questão número 2. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale um X na única alternativa incorreta. Novamente, temos 4 questões. 3 erradas, 3 corretas e uma incorreta. Você vai marcar a que está incorreta, ou seja, a errada. A. Ao se batizar, Jesus mostrou que nenhuma pessoa, por melhor que seja, está dispensada de cumprir esta ordenança da justiça de Deus. B. Para se batizar, a pessoa precisa se sentir merecedora do ato. C. O batismo de bebês não existe no Evangelho e nunca foi ordenado por Jesus ou praticado pelos apóstolos. D. O batismo nas águas também representa a lavagem de pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus. Terceira pergunta. Leia as afirmativas abaixo com atenção e marque com o X a única alternativa correta. Agora mudou, hein? São 3 erradas e apenas uma correta. Você vai marcar a correta.
A. O pecado impede a pessoa de ser batizada. B. Para que a pessoa seja batizada é preciso que tenha pelo menos 3 meses de conversão. C. O batismo é apenas para pessoas que estão prestes a morrer. D. De acordo com a palavra de Deus, o batismo é um ato imediato, não é necessário fazer cursos para se batizar. Quarta questão, vamos ler aqui. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa incorreta. A. O pastor deve entrevistar as pessoas antes de serem batizadas e então definir quem está pronto para o batismo. B. O batismo por aspersão não condiz com a palavra de Deus. C. O único requisito que Jesus exige para a pessoa se batizar é crer. D. O batismo é para introduzir o salvo no reino dos céus. Então você marca aí a incorreta e me responda. Junto com essas respostas, você também vai me mandar um resumo. Olha, eu falei aqui por cerca de 1 hora. Eu acho difícil que você não consiga extrair pelo menos 7 linhas do que você entendeu, sem copiar de nada, do que você entendeu, da sua cabeça. Então eu quero que você faça isso e me envie pelo WhatsApp para eu responder com a resposta certa para você, com a sua nota e também pontuar, lançar a sua presença. Agora, se você tem dificuldades na escrita pelo computador, pelo o seu celular, então você pode gravar um áudio. Mas vamos evitar ao máximo o áudio. Só para você que tem dificuldades para ficar escrevendo textos no WhatsApp, aí você grava de viva voz explicando as suas respostas. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu sou o pastor Ademir Pereira. Se inscreva em nosso canal, clique no gostei. Até a próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau.